Neste vídeo vocês vão ver imagens de uma batalha épica entre um tanque russo e outros 2 ucranianos. Vários soldados das forças de Kiev acabaram rendidos em Donbass e Kursk, sendo que um deles acabou, como dizem, se dando mal após virar estrela ao zombar de um supermercado russo. Na Ucrânia, já falam que a mobilização deu errado e chamam a sociedade para uma conversa madura. É preciso levar para a linha de frente os mais jovens. Fique até o final deste vídeo. Vai estar tudo explicado e mostrado para vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário. A área do vilarejo de Elisavetovka, arredores da cidade de Pokrovsk, Donbass. Um tanque russo encabeça uma coluna de blindados que está avançando em direção a posições ucranianas. Do alto, pelo menos um drone russo observa a situação e seu operador informa aos militares no solo o que pode ver. Só o que os russos não esperam é que os ucranianos também observam o avanço de seus blindados e decidiram enviar para lá 2 tanques. De repente, o operador russo, ao dar zoom, dá conta dos tanques ucranianos. А ну, приближай, приближай! Приближай! Ой-ой-ой! Колония идет, навстречу колонии идет! Давай, давай, облетай. Я... Ну, ой! Давай, 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 давай! Снимай, снимай. На дрон, на дрон, на дрон! Ба! Давай еще! На! 2 единицы! Север от воздвиженки, со стороны Озер. Сука! На! Os primeiros tiros de ambos os lados do duelo simplesmente não deram nenhum resultado. Contudo, a partir do terceiro disparo, a tripulação russa consegue atingir em cheio o primeiro tanque ucraniano, o que acabou danificando seu sistema de mira. Os próximos disparos também são certeiros e acabam deixando o primeiro tanque fora do duelo. Os danos são muitos para ele continuar operando, mas o que chama atenção é a reação do segundo tanque ucraniano. Percebendo que o próximo seria ele a duelar com o russo, sua tripulação, temendo o mesmo destino de seus irmãos de armas, resolve se retirar da linha de fogo do russo, fugindo do duelo. A situação foi uma mistura de profissionalismo e sorte. Além da boa mira dos russos, eles tiraram vantagem da passagem estreita, onde se encontraram com os tanques rivais. Isso porque a passagem, apertada, não deu a oportunidade dos ucranianos utilizarem 2 tanques de uma só vez contra o russo. Outra questão de sorte foi a diferença de minutos em que os russos e ucranianos chegaram ao local do duelo. Se os ucranianos tivessem chegado um pouco antes, poderiam ter se posicionado melhor no cruzamento da passagem, criando sérios problemas para os russos. Só que estes chegaram primeiro. A cena é rara de se ver em um conflito com o uso tão intenso de drones, bombas planadoras, mísseis de cruzeiro e constante uso de infantaria, muitas das vezes operando sem a proteção de tanques. O alto nível de vigilância um do outro torna quase impossível movimentar um grande número de carros de combate sem estes serem notados. Enquanto isso, prisioneiros ucranianos foram filmados depois de suas rendições em diferentes pontos da linha de frente. O primeiro grupo, formado por 16 militares ucranianos, se rendeu na área de Kurakhava, cidade em Donbass, enquanto esta passava para o controle russo. Me chamo Maxim Alexandrovich Kureika, servi na 157ª Brigada, fui mobilizado em 3 de setembro, cheguei a Kurakhava em 21 de dezembro. Fomos levados para o prédio da fábrica. No início de Kurakhava, nem sei como explicar bem.
Ficamos sentados lá enquanto tudo estava calmo. Então, perto do sexto dia, tudo começou e percebemos que não conseguiríamos lidar com a situação, pois não tínhamos sido treinados. Somos caras comuns de um pelotão. Nos disseram para esperar, mas não nos deram nenhum apoio. De qualquer forma, no dia 6, não me lembro que horas eram, apareceu um soldado russo. Ele apareceu e propôs a rendição. Discutimos coletivamente com 16 pessoas e decidimos nos entregar, para salvar nossas próprias vidas, para voltar para as nossas famílias. Da mesma forma, outro grupo de soldados ucranianos se rendeu durante a mais recente fracassada tentativa de avanço na região russa de Kursk, mais precisamente próximo da área do vilarejo de Berdin, que fica perto de Sudzha, o maior povoado ainda sob controle ucraniano na região russa. Mas o que chamou a atenção entre os rendidos foi um militar ucraniano. Ele havia se tornado uma estrela nas redes sociais ainda no início da ofensiva ucraniana em Kursk no ano passado. Na ocasião, ele havia entrado em um supermercado da rede russa Pyateoratka e zombado da qualidade dos produtos, dizendo que o mercado em breve passaria a ser de uma rede ucraniana. Só que ele não esperava acabar caindo nas mãos dos russos como prisioneiro. Queridos ucranianos, nós entramos no Pyateoratka. Digo para vocês que os produtos não são muito bons. A rede ATB é melhor. Glória à Ucrânia, não tem mais o Pyateoratka. Já vai ter ATB. Qual é seu nome completo? Andrei Andreevich Matvienko. Qual data de nascimento? 20 de maio de 1989. Em seu relato aos interrogadores russos, Matvienko mostrou um humor totalmente diferente do vídeo que ele fez em frente ao supermercado russo. Ele reclamou das condições na linha de frente, disse que foi imobilizado contra sua própria vontade e que não tinha ânimo para lutar. Ele também afirmou que sua unidade pediu para ser retirada da zona de combate, mas que teve seu pedido ignorado, enquanto alguns de seus companheiros estavam seriamente feridos. De fato, como mostrei inúmeras vezes para vocês, a mobilização se dá de maneira forçada na Ucrânia, com muitos cidadãos sendo levados ao combate sem nenhuma vontade para lutar. Mas não parece ser o caso de Matvienko. No interrogatório, os militares russos suspeitaram de sua versão. Afirmaram que ele estava muito bem arrumado para ser um soldado que estava em apuros. Mas ainda falando da mobilização, como vocês sabem, a idade mínima para a mobilização obrigatória na Ucrânia é atualmente de 25 anos. No país, discute-se a possibilidade desse limite ser reduzido para 18 anos. O debate é quente por razões óbvias. A Ucrânia não está conseguindo mobilizar o suficiente para suprir suas necessidades na linha de frente. Ainda no final do ano passado, a Ucrânia havia posto em prática uma nova onda de mobilização com o intuito de conseguir pelo menos 160 mil soldados. Em fala à imprensa de seu país, o deputado da região de Kharkovia, Artyom Revchuk, disse o seguinte: Bem, em primeiro lugar, acho que o presidente deveria fazer uma análise detalhada e dizer a todos que não vai dar certo que algumas pessoas ficarão sentadas lá na linha de frente enquanto vocês irão a bares e restaurantes, não serão afetados. Bem, para ser honesto, estamos ficando sem pessoas lá que, sem a sua ajuda, sem a sua participação, a vitória é basicamente impossível. Portanto, enquanto você estiver aqui, é claro, se divirta, mas também se prepare. Antes de mais nada, você precisa preparar reservas. Outra cena interessante nos últimos dias foi como os russos agora estão usando drones para a desminagem do terreno. O uso massivo de minas antitanque é uma das características do conflito. Embora elas sejam detectáveis a olho nu, nem sempre as tripulações de tanques e blindados as conseguem perceber a tempo. Para lidar com o problema, os russos agora estão usando drones com uma corda e um pequeno robô de baixo custo que se move no solo. O robô kamikaze é conduzido até a mina. Ele a detona e o resultado é a neutralização do explosivo. Ainda não se sabe em que dimensão os russos estão usando esta tática,
mas sem dúvidas é um progresso na arte da desminagem. No campo político, as tensões continuam na Europa com, por exemplo, declarações alarmantes do secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Seu objetivo principal atualmente é convencer os líderes europeus a aumentarem o quanto puderem os gastos com defesa. Isso porque Rutte acredita piamente que uma guerra entre a aliança militar e a Rússia é inevitável. Para convencer as autoridades do velho continente, Rutte afirmou o seguinte: Os 2% em que nos encontramos agora é totalmente insuficiente. Se você olha para o que a Rússia produz em 3 meses, é o que toda a OTAN produz, desde Los Angeles até Ankara, em um ano. A declaração de Rutte entra em grande contradição com o que a Europa dizia ainda no início do conflito na Ucrânia e suas promessas de esmagar a produção militar russa introduzindo sanções. Vocês devem se lembrar da declaração de Ursula von der Leyen que os russos usam chips de geladeiras e máquinas de lavar para produzir mísseis. Da mesma forma, as estimativas de analistas europeus eram de que os russos não tinham mísseis o suficiente para um conflito armado de longa duração. Só que aí veio Rutte afirmando que a produção de defesa russa supera em muito a de todos os países da OTAN que, juntos, se esforçam para apoiar a Ucrânia com munição e armamentos. Não há dúvidas de que os russos produzem em grande escala, do contrário, não manteriam o conflito no ritmo que ele está. Mas a pergunta que fica é: até onde os europeus vão se contradizer? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. E lembrando para vocês que estamos publicando material diariamente que você não vê aqui no Twitter. O link fica na descrição deste vídeo. Nos encontramos lá. Tchau, tchau, pessoal.